Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje iremos fazer um comentário sobre o Sermão da Montanha, parte 3. Aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, está escrito: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amados ouvintes, essa passagem da Bíblia, particularmente para mim, ela é muito preciosa, porque ela marcou uma época, uma fase da minha vida de forma definitiva. Há muitos anos atrás, eu trabalhava como médica na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e recebi vários chamados de Deus através de revelação, através de sonho, para largar tudo e me dedicar à obra de Deus como voluntária. Naquela época, eu me lembro, o meu esposo ainda não era efetivo como professor da USP, ele era temporário. A cada 3 anos, o contrato dele era renovado e podia não ser renovado. O meu esposo, ele tem uma deficiência visual gravíssima, ele tem apenas 5% de visão, porque ele tem uma doença degenerativa na retina, na mácula. E eu era, nessa época, como eu disse, médica da Secretaria da Saúde, e eu era efetiva, ou seja, eu era concursada. Ninguém poderia me tirar do meu emprego porque eu era concursada. E eu teria que pedir demissão do meu emprego, do qual eu era efetiva, e ficar na dependência do meu esposo, que não era efetivo e cujo contrato de trabalho se renovava a cada 3 meses. E aí eu pensei, mas eu só vou pedir demissão se meu esposo tiver condições de arcar com a parte que eu arco dentro de casa, a parte financeira, né? E nessa época, o meu esposo, ele conseguiu uma bolsa de auxílio à pesquisa, que na época ninguém conseguia, era a coisa mais difícil do mundo conseguir, inclusive os professores mais velhos que ele, mais graduados que ele, não conseguiram essa bolsa. Ele pediu essa bolsa de auxílio à pesquisa e ele conseguiu essa bolsa, que naquela época, era o mesmo que eu ganhava como médica do Estado. Mas mesmo assim, eu fiquei com medo de pedir demissão. E eu falei com Deus: Senhor,
Se for para eu pedir demissão, eu vou abrir a Bíblia de olhos fechados e o Senhor vai me dar aquela palavra que diz sobre os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É a solicitude pela nossa vida. E pasmem, queridos irmãos, eu abri a Bíblia de olhos fechados e caiu exatamente nessa passagem que eu acabei de ler agora. Foi uma coisa impressionante, uma coisa fora de série, Deus falando comigo. Mas, infelizmente, amados ouvintes, nós somos muito falhos, a nossa fé é muito pequena. E eu não tive coragem de pedir demissão, mesmo tendo saído essa palavra que eu acabei de ler agora e que eu havia pedido ao Senhor. A minha fé é muito pequena, eu me envergonho de falar isso hoje, porque já era motivo de eu ir lá pedir a minha demissão, mas eu não pedi. Mas Deus, que é tão misericordioso, Ele me deu uma segunda chance. E aí, de noite, eu tive uma visão de olhos abertos. Eu acordei dizendo: Senhor, eu estou vendo de olhos abertos. E naquela visão que eu tive de olhos abertos, eu via um apartamento recortado do prédio, ele sozinho, um apartamento flutuando no céu. Era um apartamento com varanda branca, cheio de plantas na varanda, lindo. E ele flutuava no céu. E uma voz maravilhosa falava comigo: é teu, se permaneceres fiel até ao fim. E aí eu olhava aquele apartamento flutuando, aquela visão de olhos abertos, e eu falava para o Senhor: Senhor, mas eu não queria assim. Eu queria uma coisa mais segura, fincada no chão. Uma coisa que me desse segurança. E aí eu via brotar do chão um prédio enorme, lindo, e esse prédio ia saindo do chão, ia crescendo, 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 e eu dizia: é assim mesmo que eu queria, Senhor. E aí aquele prédio chegava até o céu, e quando ele chegava até o céu, ele explodia e virava pó. E aí outros prédios começavam a sair da terra, e todos eles acontecia a mesma coisa. O prédio subia, subia, subia. Quando chegava lá em cima, o prédio virava pó, explodia e virava pó. E aí, amados ouvintes, eu entendi que tudo aquilo que é do céu, ele parece inseguro, ele parece que ele vai passar porque é do céu, mas é exatamente aquilo que permanece. Enquanto aquilo que é da terra, que tem raízes na terra, que a gente acha que é seguro, nada disso vai permanecer. Aí no dia seguinte, eu tomei coragem. Eu estava cheia da graça de Deus. Eu fui lá no meu emprego, pedi demissão, sem direito a nada. E as pessoas falavam para mim que eu tinha enlouquecido, porque eu estava abrindo mão de um emprego em que eu tinha segurança, em que eu tinha estabilidade, mas nada disso me importava mais, porque eu estava na graça de Deus. Quando eu andava na rua, parecia que eu estava flutuando depois daquela visão. E eu pedi demissão há muitos anos atrás, e eu garanto para vocês que Deus abençoou maravilhosamente a carreira do meu esposo, abençoou maravilhosamente o ganho do meu esposo, nunca nos faltou nada, pelo contrário, hoje o nível de vida que eu tenho é melhor do que eu tinha quando eu trabalhava como médica na Secretaria da Saúde, e Deus nunca deixou faltar nada, porque Deus é fiel. E desde então eu trabalho como voluntária na obra de Deus, sem ganhar nenhum centavo da obra de Deus, sem ganhar nenhum centavo de nenhuma outra fonte, mas Deus tem suprido através do trabalho do meu esposo. Então, você vê que quando Deus tem um chamado, Deus honra o chamado que Ele faz. Sim, nós estamos meditando aqui no Sermão da Montanha e lembrando aos ouvintes, né? O Senhor Jesus fala isso para nós não sermos materialistas, né? Para nós não colocarmos em primeiro lugar o nosso ganho, a nossa riqueza. É claro que cada um tem um chamado de Deus
Isso não quer dizer que você vai abandonar tudo, né, e vai ficar vivendo pela fé. Muitas pessoas fazem isso, são irresponsáveis. Nós queremos deixar claro que a minha mãe recebeu um chamado do Senhor, que foi confirmado várias vezes, para ela fazer essa obra voluntária, e o Senhor realmente supriu. E cada um de nós tem um chamado de Deus, cada um de nós tem que priorizar o Senhor na vida. Você falou uma coisa muito importante, Maria Cláudia. Isso daí não é para todo mundo, é para quem tem o chamado de Deus. Porque se você resolve por você mesmo largar tudo e fazer a obra de Deus sem ter o chamado, você é irresponsável, Deus não tem compromisso com você. Mas se você receber um chamado, como eu recebi, e que foi confirmado várias vezes, Deus não vai te desamparar. Inclusive agora, Maria Cláudia, nós estamos numa época de muitas incertezas. E a Bíblia fala que Deus cuida da erva do campo e cuida também dos passarinhos. Sim. E Ele não vai desamparar aqueles que são seus. Tem muita gente aí ansioso, desesperado. A Bíblia fala para nós lançarmos as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele cuida de nós. Então, eu digo para você hoje que está vivendo esse período de incertezas, não fique desesperado. Se você é um servo de Deus e a sua vida está dentro dos planos de Deus, Deus vai cuidar de você, porque Ele cuida até dos passarinhos. Eu queria ler aqui também, Maria Cláudia, em Mateus 6,19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, né? Nós não podemos priorizar nada na nossa vida além do Senhor, né? Não pode ser o seu serviço, não pode ser a sua família, não pode ser a sua carreira, não pode ser nada. Tem que ser, em primeiro lugar, o Senhor, né? E o Senhor, então, Ele fala nessa passagem para nós não colocarmos a nossa confiança nas riquezas. Como nós dissemos, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de suprir para a sua família. A Bíblia diz, Provérbios 6,6, vai ter com a formiga o preguiçoso, porque tem muito crente que também é muito preguiçoso. Se encosta, né? E Deus não tem obrigação de prosperar se você não fizer a sua parte. Mas cada um, como dizia o nosso missionário, cada um tem que fazer para Deus aquilo que sabe fazer, aquilo que pode fazer, né? Todos nós temos uma missão. E nós temos que lembrar também, Maria Cláudia, que Deus nos prova de várias maneiras. A uns Deus prova na questão da saúde, né, com enfermidades. A outros Deus prova permitindo lutas no lar e na família. A outros Deus prova na parte financeira. Tem pessoas que estão sendo provadas agora, mas se é prova de Deus e você está com a sua vida no altar do Senhor, essa prova vai passar. Sim, e o Senhor fala também através do salmista. O salmista diz, eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, o Senhor supre para aqueles que fazem, como nós dissemos, que fazem a sua parte, que priorizam o Senhor Jesus e que trabalham e que se esforçam, né, para manter a sua família. O Senhor, Ele é o maior interessado em manter a sua família. O Senhor não quer ver você na miséria, o Senhor não quer ver você jogado, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter esse espírito do desprendimento também, porque muitos cristãos não querem ofertar, não querem ajudar o seu próximo. Outra coisa, não devolvem o dízimo. Não devolvem o dízimo, que é o mais importante. Porque a Bíblia fala que quem não devolve o dízimo é ladrão e é amaldiçoado. Então não tem como uma pessoa prosperar sem ela devolver o dízimo. Em compensação, aqueles que devolvem o dízimo, a Bíblia fala que o Senhor vai abrir as janelas do céu
e derramar uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Então é promessa de Deus. Ao mesmo tempo que o Senhor fala que a maldição está sobre aquele que não devolve o dízimo, a Bíblia também fala que aquele que devolve o dízimo, que é fiel no seu dízimo, Deus vai abrir a janela dos céus. Mas às vezes a pessoa diz, mas como que eu vou devolver se chega no fim do mês e não tem mais nada? Aí que está o problema. Quando a pessoa recebe o salário, primeira coisa que ele tem que fazer é devolver o dízimo. Aí já repreende o devorador, né, Maria Cláudia? E Deus multiplica. Sim, lembrando que o dízimo sempre para a casa do tesouro, que é o banco, na conta da igreja, né? Nunca para outros fins, porque o Senhor quer que nós entreguemos isso na casa de Deus. Isso é o arbítrio da igreja, o que vai ser feito, não você comprar o que a igreja precisa. Sim. Né? Uma coisa são votos, os votos a gente pode direcionar. Eu mesmo acabei de receber uma bênção muito grande, ajudando esse fundo de combate à miséria, né, que nós estamos fazendo da Igreja Deus e Amor e da Fundação Reviver, e o Senhor me deu uma bênção maravilhosa, eu não esperava, Ele multiplicou, era algo que eu não esperava receber, e a pessoa fez mais um investimento muito maior, multiplicado. Ou seja, quando você coloca na mão de Deus e fala, Senhor, se eu receber isso, eu vou ajudar quem precisa, o Senhor também te abençoa. E aí você não esquece do seu dízimo, porque aí Deus te multiplica ainda mais. O dízimo é uma coisa, e o voto que você faz com a Fundação Reviver, ou mesmo com a igreja, é outra. O dízimo, ele não é opcional, ele é obrigatório, e você tem que devolver na casa do tesouro, que é o banco da igreja. Agora, o voto você faz do jeito que você quiser. Sim, e Deus te prospera. Sim, e nós vamos continuar aqui, em Mateus 6, versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles, aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. Olha que coisa tremenda, isso, né? É outra coisa que nós estávamos falando aqui, né? Quando a gente faz o voto com Deus, quando a gente ajuda alguém, nós não podemos querer algo de troca. Né? Nós temos que fazer completamente desprendidos. O voto que é feito totalmente desprendido, sem você querer glória, sem você querer nenhuma retribuição, Deus te surpreende, Deus te abençoa. Né? Porque é Deus que está vendo o que você está fazendo. É verdade. Versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. São as rezas, né? Fica repetindo aquilo lá, repetindo. A reza é um mantra, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro, glorificando a Deus, dizendo que Deus está nos céus e que Ele é o nosso Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem de nós pode dizer para Deus, fazer a vontade dele na nossa vida e não a nossa, como Jesus disse ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. É muito interessante porque começa exaltando a Deus, exaltando a santidade de Deus, exaltando a soberania de Deus sobre todas as coisas e humilhando a nós mesmos, humilhando a nossa vontade.
Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles o quê? Que aceitam o reino de Deus. Que são humildes de espírito. Não é venha o meu reino, Não. venha o meu interesse. Não. Né? Venha o interesse de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus. E no versículo 11, continuando a oração que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha, nós temos que pedir o pão de cada dia. Não devemos pedir riquezas, mas o pão de cada dia. O que é o pão de cada dia? É o sustento. Que Deus nos sustente a cada dia, a nossa família. A Bíblia diz que se nós tivermos sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos contentes. Estarmos contentes e agradecermos a Deus, porque é Ele que nos dá. Sim. Né? Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui tem uma coisa crucial na Bíblia, que é nós perdoarmos os nossos irmãos. Em primeiro lugar, porque se a gente não perdoar, como a gente já viu no outro estudo, nem a nossa oferta é aceita diante de Deus. Segundo lugar, se a gente não perdoar, a gente também não é perdoado. E terceiro lugar, se a gente não é perdoado, a gente não é salvo. Tudo isso a gente vê, como eu disse, né? É uma lógica de que nós nos humilhamos diante de Deus e nós exaltamos a Deus, exaltamos o amor de Deus. Se nós estamos no amor de Deus, que nos perdoa, como que nós podemos não perdoar as ofensas dos nossos irmãos? Se Deus perdoa coisas muito piores que nós fazemos todos os dias, né? Sim, eu queria lembrar os irmãos que quando a gente perdoa, o maior beneficiado é nós mesmos. Primeiro, porque se a gente não perdoar, a gente não é salvo. Em segundo lugar, porque o conforto que dá o perdão, né, Maria Cláudia? O alívio que dá o perdão, quando nós perdoamos alguém, é uma coisa maravilhosa que acontece no nosso coração. O perdão é lindo, tanto para quem recebe, como para quem libera o perdão. Sim, Martinho Lutero dizia que quem guarda rancor é a mesma coisa que a pessoa bebesse um copo de veneno e quisesse que o seu inimigo morresse. Porque isso fica dentro de você, isso faz mal para você. E isso não te liberta em relação a Deus. Porque quando nós, como eu disse, quando nós conhecemos a nossa situação diante de Deus, nós vemos que nós não podemos guardar nada contra ninguém, porque Deus é quem nos perdoou. Sim. E aqui, terminando aqui em Mateus 6, versículo 16, está escrito: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê em oculto, te recompensará. Tem gente que faz tocar a trombeta quando está jejuando, sai falando para todo mundo que está jejuando para ser glorificado pelos homens, e Deus não aceita esse jejum. Sim, o propósito do jejum é a humilhação para recebermos as bênçãos de Deus, principalmente as bênçãos espirituais, né? O jejum, a oração, sempre é para o bem, nunca é para o mal. O Senhor falou que o povo de Israel jejuava para o seu próprio deleite, né? Para o seu próprio interesse e para os seus maus interesses. E esse não é o jejum. Ele falou, esse não é o jejum que eu aceito. Então, se o jejum for feito para qualquer outro propósito que não seja humilhação diante de Deus, colocar a nossa carne humilhada diante de Deus e pedindo a presença do Senhor, a bênção do Senhor, o bem de Deus, o Espírito Santo de Deus, a operação de Deus, a operação benéfica do Senhor, não serve oração, não serve jejum, não serve esmola, não serve ajuda na igreja, não serve oferta, não serve nada.
Eu gostaria, Maria Cláudia, que depois os nossos ouvintes lessem inteirinho o capítulo Isaías 58, onde fala do jejum que agrada a Deus. É lindo demais esse capítulo. Eu gostaria que os irmãos lessem esse capítulo para saber qual que é o jejum que agrada a Deus. Sim, então os irmãos leiam então depois de Isaías 58, né? Isso. Nós vamos orar brevemente agora, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso e depois os irmãos vão anotar as contas também da Fundação Reviver e da igreja para você poder fazer o seu concerto dos votos e dos dízimos com o Senhor. Lembrando que o dízimo é sempre para a igreja e os votos podem ser feitos para qualquer entidade ligada à igreja Deus é Amor. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, não a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, supra agora as necessidades desse irmão e dessa irmã. O Senhor é o Deus que provê e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Anote agora as contas correntes da Fundação Reviver, Banco Bradesco, agência 3392-8, agência 3392-8, conta corrente 49008-3, conta corrente 49008-3, Caixa Econômica Federal, agência 243, operação 03, conta corrente 148-8. Caixa Econômica Federal, agência 243, operação 03, conta corrente 148-8. Contas bancárias da Fundação Reviver.